Olá, tudo bem? Herbert Mafra mais uma vez. Hoje, atendendo a pedidos, nós vamos falar a respeito da importância da cama terapêutica magnética. Há 15 anos, especialista nesse ramo, eu quero te pedir licença para te contar a razão pela qual eu adentrei nesse mercado há mais de 15 anos atrás. Aos 14 anos que antecederam essa experiência, eu fui propagandista de medicamentos, fui representante da indústria farmacêutica, e como representante, era o responsável de levar atualizações médico-científicas, atualizações científicas aos médicos, assim como as drogas voltadas, descobertas para determinadas patologias, e é o representante que faz isso aos médicos para que eles prescrevam para os seus pacientes. Foi com essa habilidade que eu me deparei com as informações pertinentes a esse mercado da indústria terapêutica magnética. Uma experiência não muito agradável naquele período, porque foi assustador. Eu quase infartei quando descobri que a minha esposa havia comprado um colchão de mais de R$8.000. Há 15 anos atrás, é natural que isso não soe bem. Foi assim, então, que os especialistas daquela indústria, naquele tempo, precisaram me convencer da eficácia desse produto para que eu não devolvesse e não desabonasse o trabalho deles. Porque eu não fui treinado para acreditar em terapia magnética. Onde eles diziam que essa cama melhoraria a circulação sanguínea sem aumentar os batimentos cardíacos. O que para mim era totalmente improvável. O coração, como bomba, precisa bombear com mais força cada vez que há necessidade de enviar oxigênio, circulação sanguínea para o nosso organismo. E se isso parar de acontecer, é natural que não haja ali uma circulação adequada. Acreditar em uma terapia magnética, portanto, era muito improvável para mim. Foi quando os especialistas daquela indústria precisaram me provar essa eficácia e eu assim, então, pude estar vivendo uma experiência inimaginável que já dura por mais de 15 anos. E hoje posso falar com muita propriedade, a cama terapêutica magnética sim melhora a circulação sanguínea sem aumentar os batimentos cardíacos. E eu quero te pedir licença para te mostrar como isso funciona. A título de exemplo, imagina que você faça parte de uma estatística muito comum em nosso país, de uma patologia chamada pressão alta. E você vai ao médico, ele te prescreve ali 2,5, 5 miligramas, dependendo da necessidade. E à medida em que aquele medicamento estiver agindo, nas horas em que o medicamento agir, você sente logicamente que ela melhora. E repete isso diariamente para que você possa continuar a sobrevivendo. O problema é que não foi tratado a causa e os efeitos ao longo do tempo, em virtude da vida moderna, dos hábitos da vida moderna, que continuaram os mesmos, os efeitos continuam também a transformarem-se. Um vasodilatador nada mais é do que uma droga que melhora a elasticidade da parede da artéria. E enquanto aquilo estiver acontecendo, você fica legal. O problema é que, como não foi tratado a causa, os efeitos continuam a se transformarem-se. O tempo passa e você volta a ter os mesmos problemas. Você volta ao médico e, para não mudar a droga, ele aumenta a dose para 10 miligramas, talvez para 15. Há pessoas hoje em dia no nosso país tomando 2,5, 5, 10, 15, 20 ou até 30 miligramas de uma determinada droga. Isso é terrível, literalmente terrível. Herbert, por que isso acontece? Se o cachorro fizer cocô na sala, querido, na tua garagem, e você cobrir com uma toalha, jogar terra em cima, as moscas sim vão parar de perturbar ali. Mas cedo ou tarde vai voltar a feder. Cedo ou tarde vai trazer outros problemas, porque não foi tratado a causa, foi só o efeito. E é esse o problema. Talvez isso explique a razão pela qual a Organização Mundial da Saúde diz que 55% das mortes naturais no país provém de infarto e derrame. Isso é muito sério. Herbert, e por que isso acontece? Me permite trazer à luz uma experiência, um exemplo bem básico que eu costumo entregar, que eu acho que explica muito bem esse acontecimento. Imagine você um cacho de uvas. Um cacho de uvas.
Você concorda que nesse cacho pode existir ali, aprisionado entre uma uva e outra, alguma sujeira? Uma teia de aranha, uma poeira, uma sujeira qualquer. Porque as uvas ali aglomeradas nos traz dificuldade de uma higienização completa. Para que fosse completa, precisaria separar as uvas. E assim tirar dali o que estava aprisionado. A ciência nos diz que em nosso organismo são formados grandes grupos de moléculas de água, chamado de clústeres pela ciência. Um cacho de molécula de água. E nesses clústeres são aprisionados vitaminas, proteínas, sais minerais, assim como também as toxinas, os metais pesados, o lixo celular, que se não cuidado, transformar-se-ão num câncer. Muito sério isso. Betty, então o que acontece quando dormimos em uma cama terapêutica magnética? Faz milagres? Não, queridos. Ajuda no milagre da vida. Porque os cientistas japoneses descobriram que a energia de infravermelho magnética, elas conseguem incidir diretamente nessa formação de clúster. Ela consegue incidir diretamente nessa armadilha, nesse cacho de molécula de água. Automaticamente separando as moléculas, você também ali separa as vitaminas, as proteínas, os sais minerais, o lixo celular, enfim, expulsa o que não presta e as células absorvem o que é bom. É isso que acontece. Só que para isso acontecer, há uma necessidade de uso contínuo, ou seja, de uma terapia. Não é um milagre, não é do dia para a noite, entende? É uma terapia. Mas houve um problema muito grande. Não existia lugar para acondicionar essas energias. Elas poderiam ser colocadas no sofá da sua casa, na cadeira da sua cozinha, no banco do seu carro. Mas você passa muito pouco tempo nesses lugares. Então os cientistas, de uma sacada inteligente, decidiram colocar na cama das pessoas. Porém, principalmente em nosso país, não existiam camas adequadas para acondicionar tamanhas energias, para condicionar tamanho benefício. Foi então que precisou-se desenvolver uma cama terapêutica adequada para que as pessoas pudessem ir para os seus leitos, dormirem, e não somente dormir, mas resgatar o desgaste físico e mental do dia a dia. O que não acontece naturalmente. As pessoas que vão dormir já procuram assim o seu lugarzinho na cama, né? A sua forma estar pronta. Pudera. As camas convencionais com 1 ano de garantia deformam com 6 meses, 2 anos de garantia, menos de 1 ano já deformaram. Ou seja, a sua cama está te levando a uma estatística terrível, que diz 85% da humanidade sofre de coluna, segundo a OMS. Então não seria nada inteligente acondicionar os tamanhos benefícios em uma cama convencional. Desenvolve-se então uma cama terapêutica magnética, ou seja, uma densidade progressiva, que vai proporcionar o estiramento da tua coluna e assim ajudar também no então milagre da vida. Quando você dorme com a coluna estirada, você possibilita, você viabiliza o teu organismo a trabalhar melhor. Então, além dos problemas da vida moderna, dos hábitos da vida moderna não contribuírem, você ainda passa 6, 7, 8 horas dormindo em uma cama errada. E isso é uma questão de conceitos, queridos. As pessoas mudam de celular, mudam de carro, de sofá, mudam de cozinhas. Mas a cama, por estar coberta e não receber visitas, é o último móvel a ser trocado, enquanto que deveria ser o mais primordial da sua casa. É lá que a vida começa, é lá que a vida termina. É muito importante entender que a cama te proporciona resgatar o desgaste físico e mental do dia a dia, se ela for adequada para isso. Mas se não, ela piora. Tem pessoas que acordam pior do que dormiram. Tem pessoas que perdem produtividade no trabalho. Tem pessoas que levantam na madrugada e vão ao banheiro e voltam de lá com a boca torta. A incidência de derrame, segundo a ciência, acontece nas primeiras horas da manhã. Talvez isso explique o fato de que muita gente dorme mal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse que cuidar da sua saúde, quando seria o melhor momento? Pense nisso. Conversa com quem te mostrou esse vídeo
e peça uma demonstração aprimorada dessas informações e tome sua decisão.